Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus. Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. Não tem nem como contar. Aleluia. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor.
amor vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 17 horas e 56 minutos, uma excelente noite de quinta-feira para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que está neste país maravilhoso, a você que está neste planeta maravilhoso. Nós falamos maravilhoso porque o Senhor assim o fez, maravilhoso para mim e para você. Formoso és tudo que o Senhor criou para mim e para você. Mas, lamentavelmente, mas infelizmente, nós homens exatamente estragamos muita coisa que o Senhor Deus fez e faz, tanto por mim quanto para você. A palavra de Deus fala que Jesus, quando ele viria, ele não teria nenhuma formosura. Seria um homem simples, seria um homem humilde, seria um homem destinado exatamente a trazer as boas novas para mim e para você. Seria um homem que realmente ia nos ensinar aquilo tudo que é certo, para que nós poderíamos copiar, que nós poderíamos imitar, que nós poderíamos também fazer do jeito que ele ensinou. Realmente, o tempo passa e o tempo passa. E a cada vez, a cada dia, a cada hora, nós estamos vendo neste planeta que formoso foi, criado por Deus, livre de tudo. Hoje nós estamos vendo guerras nucleares, teste de guerras nucleares. Estamos vendo exatamente o mundo se despedaçando por causa da poluição, por causa de excesso de violência, por causa de excesso de corrupção, por causa de excesso do ego do homem, o eu, querendo abraçar o planeta para ele. O poder exatamente é de Deus. Deus dá liberdade, o livre-arbítrio do homem escolher o caminho que quer seguir. Deus dá liberdade do homem praticar o certo. Deus dá liberdade do homem parar, pensar, antes de cometer o errado. Deus dá essa oportunidade para mim e para você todos os dias. A partir do momento que Ele permitiu que eu e você pudéssemos nos levantar. A partir do momento que Ele permitiu que eu e você pudéssemos andar, falar, ouvir, enxergar, que pudéssemos clamar, olhar para o céu, aonde é o seu trono, agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de dificuldade, por mais um dia de prova, por mais um dia de luta, por mais um dia de vitória. E agradecer a Ele também por mais um dia de derrota, porque o Senhor permite que eu e você podemos ter derrotas na vida, para que nós podemos nos aperfeiçoar, para que nós pudéssemos exatamente procurar para ganharmos, para ter exatamente uma vitória mais na frente. Por isso, neste momento, de norte a sul, de leste a oeste, neste momento eu quero convidar você a fazer parte deste programa que não é meu, deste programa que não pertence a nenhuma denominação espiritual, deste programa que foi com o intuito de fazer a obra do Senhor, deste programa que foi de levar a palavra de Deus aonde que possa chegar a nossa voz, se é no bairro de Jardim Bela Vista, se é no bairro de Jardim Carapina, se é no bairro de Balneário de Carapebus, se é no bairro de Central Carapina, se é no Planalto Serrano no Bloco C, se é em Vista da Serra, se é em Campinho da Serra, se é lá no bairro de Divinópolis. Aonde possa chegar a nossa voz, nós agradecemos em primeiro lugar a Deus, porque Deus tem nos concedido exatamente lutar a cada dia, para que nós possamos vencer os nossos desafios, mas sempre na fé, sempre na confiança que cada dia pode ser melhor.
Não podemos nunca de perder a esperança, porque realmente a inflação está alta. Não podemos perder a esperança de que realmente vai entrar governo ou vai sair governo. Não podemos perder a esperança, porque tem um Jesus que reina sobre todos nós. Este que nos alimenta com sonhos e com dias melhores. É este que nos anima, que nós podemos trabalhar, lutar, enfrentar exatamente as provas que vêm, para que podemos agradecer a Ele pelo dom especial que é a vida. O que adianta ter vitória e não ter luta? O que adianta ter luta e não ter vitória? O que adianta ter os dois, mas não ter a vida para contemplar o Senhor, para agradecer a Ele neste momento especial, que realmente nós podemos falar com você que está na praça, com você que está num ponto de ônibus, por você que está no Facebook, por você que está na TV Popular, a você que está na TV Providência, a você que está em qualquer lugar deste planeta Terra. Este é o momento. Sabemos que de manhã até aqui nós tivemos provas, nós tivemos lutas, tivemos desafios, mas o mais importante, o Senhor está nos concedendo agora esse momento para agradecer por tudo que passamos, ou por tudo que você está passando. A razão para que nós possamos agradecer, porque uma pessoa sem mal, uma pessoa sem nenhum pecado, uma pessoa sem nada que pudesse falar, este homem é errado, este homem pecou, este homem fez algo, este homem... Não, esse exatamente andou durante a sua vida na terra e nos ensinou que é possível vencer as nossas provas, é possível vencer as nossas lutas, as nossas guerras, quando tem o Senhor dos Exércitos à frente, quando você tem o Senhor Deus Todo-Poderoso batalhando, lutando com você para que você possa vencer tudo. Se há enfermidade, há cura. Se há tristeza, há alegria. Se há desemprego, vai abrir a porta do emprego. Se há desânimo, o Senhor está pronto para te alegrar, para te dar ânimo, para você caminhar. Basta que você abra o seu coração, basta que você abra o seu ouvido para você ouvir o que Deus tem para você. Deus, a cada dia, a cada hora, do amanhecer até nós adormecermos, o Senhor tem um momento para falar comigo e falar com você. Por isso, eu convido a você neste momento a emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração e nós ouvimos o que Deus tem para nos falar nessa noite. Estamos aqui mais uma vez, como aconteceu ontem. Estamos aguardando o nosso mensageiro. Nós fazemos a nossa parte, nós ligamos, nós conversamos, nós convidamos, nós agendamos e nós estamos aqui esperando exatamente o portador da palavra de hoje. Não sabemos qual o motivo que até agora ainda não chegou. Mas o Senhor Deus, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor Deus é que cuida de cada um, exatamente quando nós estamos com Ele, confiando nele. Quero desde já pedir desculpa aos nossos ouvintes da palavra de Deus, a você que está sentado no meio-fio, a você que está na porta do comércio, a você que está na sua casa. Ontem nós tivemos um pequeno problema, estávamos aguardando um mensageiro, e nós temos aquele tempo de aguardar, porque de repente está engarrafado no trânsito, de repente está saindo atrasado do trabalho, então nós temos nosso tempo, mas ontem realmente não foi possível. Mas a você que esperou ontem, você recebeu mais uma palavra abençoada que Deus quis trazer para mim e para você. E hoje, igualmente, estamos aqui desde as 17h30 preparando a nossa programação para que você, em qualquer bairro do município da Serra, a você que está acessando os sites, a você que está nos assistindo, também possa receber esta palavra. Então nós vamos dar início à nossa programação e na seguida, se assim o tempo, o mensageiro chegar, com certeza a palavra de Deus, ela vai chegar até você em espírito, em verdade. Agora na Serra são 18h05. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz, traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se,
e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto, fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as tuas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo. É quem antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Graças a Deus. Bom, Isaías ele é um profeta messiânico, porque Isaías ele profetiza toda a vida do Messias. Ele profetiza onde o Messias nasceria, a cidade que ele habitaria, profetiza a forma que ele morreria, profetiza o Espírito Santo sendo derramado sobre ele, como Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, não é isso? Então, queridos, essa unção ali sendo derramada sobre Cristo, e logo depois sendo derramado sobre a igreja a qual eu e você faz parte, amém? Você faz parte da igreja de Cristo? Amém. Recebeu a unção do Espírito? Amém. Tem anunciado as boas novas? Amém, né? O amém só um pouquinho mais, amém. Servo do Senhor Jesus, amém, não é isso? Amém, tem anunciado por... amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala do poder desse Deus. Aqui fala da grandeza, não é isso, meu amado Cláudio? De ser um servo do Senhor. Da grandeza de ter a presença do Senhor. Porque ele vai dizer aqui, olha, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, falando do povo de Jacó, falando do povo de Israel, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Quem foi que o Senhor remiu dos pecados na cruz do Calvário? Eu e você. Através do sangue de Cristo, não é isso? Ele nos remiu de todo o nosso pecado, claro. Aquele que se arrependeu, aquele que buscou do Senhor misericórdia, não é isso? Aquele que reconhece o sacrifício de Cristo, a esse o sacrifício é válido, não é isso? Então ele nos remiu de todo o nosso pecado. E ele fala, eu te remi, não temas. Não temas, você é um remido meu. O meu sangue foi derramado pela sua vida. Eu dei a minha vida pela sua vida, para que você não venha temer a nada, porque eu dei a minha vida, porque eu quero te guardar, eu quero te livrar, eu quero te sustentar. Mas por que, Senhor, tu quer me livrar, tu quer me sustentar, tu quer me guardar? Eu não sou digno, eu não sou merecedor de nada disso. Eu remi, eu vou sustentar, eu vou guardar, porque há um interesse em mim na sua vida, há um interesse em mim te fazer feliz. E há um interesse de fazer da tua vida testemunha minha. Eu quero que vocês sejam a minha testemunha. Testemunhar o que, Senhor? Testemunhar que eu tenho poder de transformar uma vida, independente de como ela seja. Poder de curar uma enfermidade, independente de qual seja. Poder de abrir uma porta, independente se ela tem porta ou não. Eu tenho poder para abrir. Tenho poder para abrir o mar. E muitas das vezes coisas grandes acontecem em nossas vidas que aparentemente é terrível, mas exatamente para que o povo de fora veja e venha temer o teu Deus. Porque a palavra fala que o Senhor abriu o mar vermelho para que o povo passasse em seco. Ele passou pelaquela luta, pelaquela dificuldade, e o fato de ter passado em seco significa que não houve sequela nenhuma, não houve nenhum vestígio daquela dificuldade. Eles passaram em seco. Foi uma grande experiência, sim ou não? Sim. Mas alguns anos depois, lá na frente, Balaque, não é isso? Rei dos Moabitas e dos Midianitas, ali em Números 22 e 23, a palavra fala que Balaque, quando vê o povo de Israel acampado na planície de Moabe, ele entra em desespero, ele fala, esse povo aí é aquele povo cujo Deus deles abriu o mar vermelho. Esse povo aí é aquele povo cujo Deus deles entregou Faraó em suas mãos. Este povo nos lamberá como boi lambe a terra, pois o Deus deles é poderoso. Então o que acontece? Deus permitiu que o mar se abrisse, que o mar estivesse diante do povo, porque era necessário acontecer coisas grandes para que testemunhasse que quem estava na vida daquele povo era um Deus vivo.
E muitas coisas acontecem em nossas vidas, que nossos parentes, amigos, colegas, vizinhos, olham para a nossa vida e falam, dessa aí não vai sair não. E agora o negócio ficou complicado, ficou difícil. E quando vê você de pé, vê você glorificando, vê você, querido, ali, equilibrado. Aí fala, verdadeiramente, ele serve um Deus vivo, ela serve um Deus vivo. Então o Senhor quer que nós vamos testemunhar isso. Então não fica triste não, se levantou enfermidade contra a sua vida, você pode glorificar o Senhor agora, porque você vai poder testemunhar que Ele cura, porque eu creio que você vai sair daqui hoje curado. Eu creio. Satanás se levantou contra a tua vida, glorifica a Deus, porque a palavra fala que ele veio por um caminho e vai fugir por 7, e você vai saber que hoje liberta desse problema. Eu creio assim, eu creio desta maneira, porque você entregou a vida a Cristo, Ele te remiu. Amém, queridos? É o que? É o fogo, é a água, não importa. Ele coloca aqui duas coisas grandes. Ele fala aqui, olha, versículo 1, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Amém, queridos? Muitas das vezes você vai para o A, aí manda o A dar recado para o B dar recado para o C, para falar que você está assim, que você está assado, que você está daquele jeito. Acredite, o Senhor te conhece. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, abre o teu coração diante do teu Deus, coloca diante dele as tuas necessidades, coloca diante dele a sua vida, porque ele te conhece pelo nome. Sabia, dona Isabel? Pelo nome. Minha serva Isabel, amém? Minha serva Vanessa, minha serva Leia, ele conhece. Meu servo Carlos, ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Acredite, ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Você quer ver o que é fé? Fé é você não pedir nada a Deus. Quando eu digo nada a Deus, é da nossa necessidade diária. Você tem que pedir o que, Senhor? Misericórdia da minha vida, sabedoria, entendimento da palavra, que Ele derrame o Espírito Santo, que Ele direcione a sua vida, mas comida, carro, casa, dinheiro, você não tem que pedir nada, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe qual é a tua necessidade. Amém, queridos? Mas você pode pedir pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu próximo, pelo seu parente, não é isso? Porque quando nós oramos por alguém, clamamos por alguém, aí é que Deus opera nas nossas vidas, amém? Porque você está se preocupando com aquela vida, você está tendo cuidado com aquela vida, aí Deus cuida da sua vida, amém, queridos? Ele cuida da sua vida, então Ele te chama pelo nome, Ele fala, tu és meu, tu és meu. Quem crê que Deus é todo poderoso, diga amém. Amém. Quem crê que Ele cura, diga amém. Que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele quebra as cadeias, que Ele foi no inferno, tomou a chave do inferno e da morte. Amém, queridos? Ele fala assim, ó, tu és meu. Tem alguém mais poderoso do que eu, como se o Senhor estivesse falando com você? Não tem, Senhor, tu és o Todo-Poderoso, então, tu és meu. Tu está nas minhas mãos. Assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo da asa, assim estão cada um de vocês, está escrito na palavra de Deus. Então não temas, querido, porque se você é servo, se você é serva, você só vai morrer quando o pai lá em cima fala assim, chega, agora eu quero ele comigo, agora eu quero ela comigo, e você não tem que temer a morte. Sabe por quê, queridos? Porque morrer é lindo tanto quanto viver. Sabia disso? Para quem é servo. Para quem é servo, porque quando ele morre, olha só, Estevão estava para morrer, não estava? Ele fala assim, olha, veja os céus abertos e o Senhor em pé, à destra do Pai. Quando você ficar de pé, porque você vai receber alguém. Imagina a alegria de Estevão em saber que Jesus Cristo ia recebê-lo. Estevão ouviu, vim te pedir de meu Pai, sim ou não? Ouviu isso. Estevão agora não tem dor, não tem tristeza, não tem plano, não tem nada. Aquele camarada estava na cruz ali agonizando, os pregos já estavam cravados nele ali. Já tinha sido açoitado. Mas quando Jesus fala para ele assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, você pode imaginar, no momento de tamanha dor, o refrigério que aquele homem sentiu? Hein, queridos? Sabe por quê? Porque quando há salvação de uma vida, quando você abre verdadeiramente o coração para Cristo, a palavra fala que você passa a ser templo do Espírito Santo. Naquele momento ali o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daquele homem. E o prazer de estar na presença do Senhor excede qualquer dor e qualquer sofrimento. Qualquer dor e qualquer sofrimento. Por isso que Paulo glorificava o Senhor em qualquer circunstância da vida dele. E o Senhor fala, tu és meu. Você crê que você é do Senhor? Quem crê que é do Senhor, diga amém. Amém.
Então por que você está preocupado? Se o teu Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Se você crê e tem convicção que a tua vida pertence a Deus, que você está nas mãos de Deus, temer a quê? Se preocupar com o quê, queridos? Amém? Ele vai dar uns exemplos aqui para você. Olha, te conheço pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Ele não fala que você não vai passar pelas águas, ele fala que você vai passar pelas águas. Que já teve uma situação aqui na praia, ou numa cachoeira, numa piscina mesmo assim, naquela água ali você não achar o pé e de repente você entrar num pânico momentâneo. Já aconteceu com você? Diga amém. Amém, já aconteceu. Não é isso? É como se fosse aquilo ali. O passar pela água significa uma situação terrível, mas ele fala assim, olha, você não está dando pé, mas não entre em pânico não, porque eu sou contigo nessas águas. Eu sou contigo. E a palavra vai dizer que o povo passou em seco pelo mar, passou em seco pelo Jordão, queridos. Amém? E o Senhor estava com aquele povo, sim ou não? Mas eles passaram pelas águas. Eles passaram pelo meio delas. Está falando das lutas, dificuldades, queridos. O Senhor está falando aqui que você vai ter luta, você vai ter dificuldade, você vai ter aflição, vai ter momentos da nossa vida muito difícil, mas Ele fala, não temas, eu sou contigo, estou do teu lado. E quando nós entendemos que o Senhor está do nosso lado, é a garantia de vitória. A nossa garantia de vitória é Cristo. A nossa garantia de vitória é a presença de Deus, é a direção dele em nossas vidas, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que trouxe o dilúvio sobre o mundo, cobriu tudo, mas a arca de Noé estava ali, e Deus direcionou ela, não tinha leme, não tinha velas, não tinha nada para guiar aquele barco, não tinha nada para guiar aquela embarcação. Quem guiava aquela embarcação era o Senhor. Você é aquela embarcação. Quem guia você, quem direciona a tua vida é Cristo. O que você tem que fazer é buscar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não se preocupar com nada. Noé, ele não se preocupou, Nilo, que ele ia bater numa montanha, ou quando a água estava baixando, se a arca ia ficar em cima de uma árvore, ia cair todo. Não, ele não se preocupou com nada disso. Por quê? Porque o Senhor estava no controle, ele estava dirigindo, estava controlando, guiando todas as coisas. Amém, queridos? E assim tem que ser você. Ele não ficou no desespero de abrir aquela janela, a única janela da arca, de um côvado por um côvado. Ele não ficou preocupado com isso não. Ele só abriu quando Deus falou assim, abre a janela. Amém, queridos? Obediência, confiança. Deixa eu ver como é que está lá fora. Não, você não precisa ver nada. Confia no teu Deus. O mundo está caindo, está em trevas. Mas na tua vida tem luz. Na tua casa tem luz. No seu coração habita a luz, que é o Espírito Santo de Deus. Então quando tu passares pelas águas, pela dificuldade, pela luta, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, não te cobrirão. Por mais que aos olhos humanos não dê pé, não vai te cobrir. Por quê? Porque eu sou contigo, eu te sustento. Amém, queridos? Quando passares pelo fogo. Teve alguém que passou pelo fogo, quem foi? Sadraque, Mesaque e Abednego. Misael, Ananias e Azarias. Passaram pelo fogo. Daniel capítulo 3. O Senhor fala, quando passares pelo fogo, não te queimarão. Por que não te queimarão? Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Vale a pena ler isso, olha só. Versículo 2. Quando passares pelas águas, eu sairei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Porque eu sou o teu Deus, o Santo, eu sou o teu Salvador. O fogo vem para te matar, para te queimar, mas eu sou o teu Salvador. A água vem para te queimar, mas eu sou o teu Salvador. A enfermidade se levanta para te queimar, mas eu sou o teu Salvador, queridos. O diabo se levanta aí fora com tudo que é investida contra a tua vida. Mas o Senhor vai te livrar, porque Ele é o nosso Salvador. Ele veio para salvar as nossas almas. Ele veio para salvar nossas vidas. Mas Ele veio para nos livrar desse mundo também, das investidas malignas, que a cada dia se levanta contra nós. E muitas das vezes perdemos algumas batalhas, porque não confiamos que Ele está conosco. Mas Ele está. Amém, queridos? E tudo que Ele quer de você, qual é a oferta que você tem que depositar no altar do Senhor? Confiança. Confiança. O centurião chegou para ele e falou, Senhor, o meu servo está enfermo.
E o Senhor falou para ele assim: eu irei em sua casa e lhe darei saúde. Não, Senhor, não. Eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Pois eu sou homem também de autoridade. Eu digo aquele vem, ele vem. Eu digo aquele vai, ele vai. Então, Senhor, mande somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Olha que confiança. O Senhor se estremece todo e fala: em todo Israel não achei fé como a fé desse homem. Amém, queridos? Israel, João capítulo 1, versículo 11: vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto receberam, deram o poder de se tornarem filhos de Deus. Aquele homem era gentio. Sabe quem representa aquele homem? Representa eu e você. Eu e você. Aquele que não teria Cristo como carne e osso. Não teria Cristo como carne e osso. Porque eles tinham Cristo como carne e osso. Os judeus estavam com ele. Sim ou não? Tinha Cristo debaixo. Mas só que aquele homem acreditou na palavra. Não precisa eu te ver. Não precisa eu só ir lá na minha casa. Basta uma palavra. Aleluia. E hoje, querido, nós não vemos Jesus fisicamente. Porque basta a palavra dele, nós cremos. Podemos não ver, mas a palavra fala: bem-aventurado quem não viu e creu. Nós não estamos vendo, não precisa ver. Cremos que ele está aqui, cremos que ele está operando, cremos que ele está agindo, cremos que a palavra é verdadeira, que se tiver fogo ele vai livrar, se tiver água ele vai livrar. Por quê? Simples, ele é o nosso Deus, o Santo de Israel, o nosso Salvador. Então não tenho que temer, não tenho que se preocupar, é confiar nesse Deus, querido. Ah, vou fazer, vou acontecer. Tu vai fazer, vai acontecer. Não vai fazer contra mim, vai fazer contra o meu Deus. E quem vai vencer? Tu viu o que Davi fez? Davi não chegou: que eu vou fazer. Não, Davi falou: não. Quem é esse incircunciso? Eu vou lá. Ó, tu vem a mim com espada, tu vem com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Acabou. Não foi Davi que venceu Golias, foi o Senhor. Amém? Foi o Senhor que direcionou aquela pedra na testa de Golias, na cabeça, não é isso? Porque cabeça fala de projeto, e Jesus se manifestou para desfazer os projetos, as obras de Satanás, amém, queridos? E você tem que ter a confiança de Davi. Golias se representa hoje de uma enfermidade, de uma luta que se levanta no trabalho, dentro de casa, não é isso? É os Golias da vida. Mas ele vem contra nós, mas nós vamos contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque eu sou o Senhor teu Deus, versículo 3, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia Sebá por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Eu te amei. Amém? Lembra aquele hino, né? Eu te amei de todo o coração, com amor eterno a mim te atraí. Muito lindo. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. A palavra fala que você e eu somos preciosos aos olhos do Senhor. Quem crê nisso? Mas quem somos nós para sermos preciosos aos olhos de Deus? Somos falhos, pecadores, indignos, detalhado de defeitos, não é isso, queridos? Mas por que preciosos aos olhos de Cristo? Somos tão preciosos aos olhos de Deus, que Ele enviou o Filho dele, amém, queridos? Na imagem de homem, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Com amor eterno, Ele nos amou. Esse amor eterno é para a vida toda. Mas mesmo entregando o Filho dele por mim e por você, muitos ainda fecham o coração para esse Deus. Somos preciosos para Cristo. E é por ser preciosos para Cristo, é que o Senhor tem nos livrado a cada dia, que Ele tem nos guardado. Somos tão preciosos para Cristo, que Ele falou assim: eu vou para o Pai, e vou preparar morada. Vos prepararei morada. Vocês são tão preciosos aos meus olhos, são tão importantes para mim, que eu quero que vocês morem comigo, não 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu quero que vocês morem comigo por toda a eternidade. Mas por que, Senhor, Tu queres que nós vamos morar contigo? Qual é o propósito? O propósito que o meu reino foi defasado com a presença de Satanás, com a traição do diabo. O meu reino foi defasado, e eu quero repor meu reino, e eu escolhi vocês. Não foi destruído, o reino de Deus é eterno,
ele foi defasado. Amém, queridos? Eu quero repor o meu reino. Você aceita fazer parte do meu reino? Você aceita morar na minha glória? Você aceita repor este reino? Aceitam reinar comigo? Aceitam viver comigo por toda a eternidade? Mas olha só, para repor o meu reino, vocês vão ter que receber um corpo glorificado. Para repor o meu reino, vocês vão ter que, aleluia, ser eternos. Para repor o meu reino, vocês não vão poder mais sentir dor, tristeza, lágrimas, nada disso. Vocês aceitam? E quem é que não aceita isso, irmãos? Hein? Quem é que não aceita, queridos? Viver com Cristo por toda a eternidade? Quem é que não aceita um corpo glorificado? Mas como você vai confiar nisso? Se você não confia que Deus pode te livrar de uma bala perdida, de uma enfermidade, hein? Do espírito maligno que se levantou contra a tua vida, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Então, queridos, há coisas nas nossas vidas que nós temos que entender. E temos que entender que Jesus morreu no meu e no seu lugar. E ele fala aqui, darei homens por ti e povos pela tua vida. Queridos, o povo, os amalequitas, perseguia o povo de Israel, matava, tinha prazer em matar e perseguir o povo de Israel. Jesus olhou para o povo de Amalequita, Deus olhou para o povo dos amalequitas e viu que aquele povo era de coração duro, que eles não iam se converter, e olhou para o povo dele, falou, extermina os amalequitas, acaba com tudo. Por quê, Senhor? Para poupar o meu povo, para poupar os meus. E acredite, queridos, acredite, muitos inimigos já foram abatidos para Deus poupar a tua vida. Por quê? Porque você escolheu ser servo do Senhor. E no momento que você abriu o coração para ser servo do Senhor, porque Ele também escolheu a ti, você passou a ser dele, propriedade dele, menina dos olhos dele. Amém, queridos? Precioso aos olhos dele. E a palavra fala, ai daquele que toca no meu ungido, ai daquele que toca no meu separado. Amém, queridos? E ele vai dizer aqui, olha, uma coisa muito interessante. No versículo 9, versículo 6, direi ao norte, entrega, e ao sul, não retens, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Trazei para a minha presença, são meus. Essa palavra aqui está dizendo, sabe de quê? Naquela passagem Jesus fala assim, olha, aquele que vem em mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tem muitas pessoas, queridos, que não estão afastadas da presença do Senhor e estão no mundo. Tem muitas pessoas que não estão caminhando por causa do sistema. Você sabia disso? Muitas pessoas me ligam, muitas pessoas me procuram por telefone, eu vi no CD e falam, pastor, olha, eu não tenho ido em igreja, eu não tenho buscado, porque está difícil, e eu ouvi esse CD aqui, as mensagens que falou meu coração, me mostrou uma verdade, uma realidade. Na quarta-feira, quando saí daqui, uma Moreira testemunha, um rapaz me ligou, e esse rapaz nem evangélico é, ou seja, ele é mais evangélico que muita gente. Ele falou, poxa, vem cá, com quem que está falando aí? Ele falou, até um pouco, quem está falando aí? Eu falei, quem está falando aqui é o Elvis. Ele, meu querido, eu estou te ligando para te agradecer. Eu falei, agradecer pelo quê, querido? Pelo CD que chegou na minha mão. Eu não sei nem quem me deu esse CD, eu sou taxista, alguém me deu esse CD, o meu rádio estava ruim, e tem 15 dias agora que eu estou ouvindo esse CD. Olha, eu não sou da igreja, eu não sou evangélico, mas eu leio muito a Bíblia. A minha esposa é evangélica de uma determinada denominação, ele falou o nome da denominação, e falou assim, mas eu vou lá, eu não concordo, eu não aceito, eu não posso crer que Deus está naquilo. Quando eu olho na emissora de TV e vejo a igreja dela, eu não concordo, eu não aceito, eu quero muito ir para a igreja, eu quero muito servir a Deus, mas do jeito que eu vejo as coisas não tem como. Mas agora eu peguei um CD que abriu a minha mente. Você pode estar certo que em breve eu vou estar na sua igreja, eu vou lá fazer uma visita, eu quero aprender isso. Esse que Deus está falando aqui é o servo do Senhor, queridos, é o servo do Senhor que não está no sistema, mas Cristo está no coração dele. Falou assim, olha, eu ouvi o teu CD, peguei a Bíblia e confere tudo certinho, eu vou na sua igreja. E o Senhor fala aqui isso, olha, todos que são chamados pelo meu nome, versículo 7, e os que criei para a minha glória, não, versículo 6, desculpa, direi ao norte, entrega, e ao sul, não te retém, trazei os meus filhos de longe, as minhas filhas da extremidade da terra. O Senhor está juntando os dele, Ele está juntando os dele já, queridos, para morar com Ele por toda a eternidade. Eu creio nisso, amém, queridos? Eu creio nisso. Um rapaz, olha só, não é evangélico, não é membro de nenhuma igreja, não é.
Mas há uma necessidade dentro do coração dele de buscar Deus. Há uma necessidade tão grande no coração de servir a Cristo, de servir a verdade. Ele tem sede de Deus. E o Senhor viu aquela sinceridade daquele coração. E o Senhor sabe que esse ministério é dele. Ele sabe que aqui não tem mercenários, sabe que a nossa visão não é carro, não é dinheiro, não é casa, não é campanha, não é corrente, sabe que a nossa visão é o reino. E Deus permitiu que esse CD chegasse até esse homem, e esse homem 15 dias depois consertou o rádio dele, na ânsia de ouvir aquele CD, ou seja, projeto de Deus, irmãos. Não tem nada aqui de mensagem, a mensagem é do Espírito Santo, mas ele moveu alguém, fez aquele CD ser copiado, e já separou, carimbou o nome desse homem, e falou, ele vai ser alcançado, está na hora. E ele usou alguém para pegar aquele táxi, e alguém daquele táxi entregou o CD para ele, e ele foi alcançado e resgatado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É os dele, é os meus, é aquele que eu sei que vai abrir o coração para mim. Esse homem é o servo do Senhor. Ele pode não saber disso ainda, mas o Senhor já sabe desde a eternidade, e não é predestinação, não é porque Deus escolhe um e não escolhe outro, não. Quando ele fala os meus, os escolhidos, é porque o Senhor, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe aquele que vai abrir o coração verdadeiramente, aquele que não vai abrir. Ele sabe aquele que vai sentar no banco da igreja 30 anos, mas não vai se converter. E sabe aquele que vai entrar um dia na igreja e vai se tornar servo. Ele sabe disso. Ele sabe aqueles que nunca pisou numa igreja evangélica, mas que faz uma oração, a oração sobe. Ele sabe como um homem desse. Eu peguei o seu CD, ouvi, e era tudo aquilo que eu achava que era certo. Era tudo aquilo que estava no meu coração. Quem colocou no coração dele? O Senhor. E eu fui para a Bíblia. Não foi, minha esposa? Ah, não, quarta-feira você não estava. Eu estava no carro do Amauri. Eu fui para a Bíblia. E estava tudo lá. Olha, a minha vida é um pouco corrida, mas eu vou fazer de tudo para ir lá na sua igreja. Amém, queridos? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas conferindo esse texto aqui. Amém? O Senhor vai chamar os deles. Amém? Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Amém? Eu espero que eu seja um desse. Que você seja um desse. Amém? E olha só o versículo 10. Versículo 9. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto? E fazer-nos ouvir as predições antigas. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga a verdade é. Quem pode? Quem é que pode dentre todo o povo anunciar as coisas que vai acontecer? Quem é que pode predizer tudo isso a não ser Deus? Quem é que pode? Só Ele é o Senhor. E Ele quer usar a sua vida para testemunhar tudo o que Ele é. Porque Ele vai dizer no versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais, e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia. Eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou, aleluia, Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém, queridos? Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Agindo Deus na tua vida, quem pode impedir? Quem pode impedir a cura se Ele agir? Quem pode impedir a restauração? Quem pode impedir, queridos, a salvação, a libertação? Quem pode impedir? Se é Ele que opera. Mas ou eu creio ou eu não creio. Eu tenho que crer. Eu tenho que confiar no que está escrito. Se Ele falar que vai me livrar, Ele vai me livrar. Se fala que vai me guardar, Ele vai me guardar. Amém? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te cobrirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Pastor, mas o que o senhor quis trazer com isso aqui? Muito bom, muito bacana. Mas o que tem a ver? O que tem a ver, queridos? Que nós temos passado lutas terríveis. E creio eu, acredito que elas vão aumentar. Por que elas vão aumentar? Porque vivemos o último momento da igreja. O Senhor está às portas de arrebatar a igreja. E Satanás não quer que você herde o reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele conhece.
Ele sabe que é maravilhoso, ele sabe o que é ter um corpo glorificado, ele sabe o que é ter paz, ele sabe o que é ter comunhão, ele sabe o que está reservado para você. E a ira do diabo contra mim e contra você, exatamente porque ele não aceita de maneira nenhuma que eu e você venha viver o que ele um dia viveu. Ele não aceita de maneira nenhuma que eu e você viemos ser eterno, viemos ser felizes para todo sempre. Ele não aceita de maneira nenhuma que eu e você viemos contemplar a glória de Cristo. Ele não aceita. E qual é a visão dele? Eu estou no inferno, mas eles também vão comigo. E ele trabalha a cada dia para isso. E eu quero que você entenda, guarda isso no seu coração, que de maneira nenhuma você pode ir contra Satanás. Quem é que pode contra o diabo aqui? Diga amém. Não pode. Mas Cristo pode contra Satanás? É necessário que ele esteja na tua vida. Só quem nos livra das trevas é Jesus Cristo. Só quem nos livra dos laços do diabo é Jesus Cristo. É a presença do Senhor em nossas vidas. E temos que preservar e, acima de tudo, buscar a cada dia a presença de Deus. A presença do Senhor se renova a cada dia. Importa caminhar hoje, amanhã e sempre. É necessário orar, é necessário buscar, é necessário se humilhar, é necessário, querido, um conserto diário, é necessário uma reflexão diária, é necessário uma análise diária, para que isso aqui se cumpra, para que verdadeiramente Ele me guarda, Ele me livra, porque uma coisa é notória: quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pelas águas não te cobrirás, quando passares pelo rio não te submergirás. Mas quantos crentes morrem? Quantos crentes morrem de assalto, de bala perdida? Quantos crentes estão morrendo nos hospitais de câncer, queridos? De infarte? Quantos morrem? Se não for o projeto do Senhor me arrebatar em vida, eu vou buscar de Deus que morra, como Abraão morreu, como Davi morreu, a palavra fala lá, e morreu de uma boa velhice. Olha a morte de Davi, olha a morte de Abraão, queridos. Olha a morte de Isaac. Isaac vem ali, queridos, ali, e abençoa Jacó, abençoa os seus filhos, deita e fecha o olho, não sentiu dor, não sentiu nada, e está lá, e morreu de uma boa velhice. Abençoou os netos antes de morrer os filhos, como também ali o pai de José, Jacó, abençoou os seus netos, abençoou tudo, logo depois ele veio morrer, e está lá o texto, morreu de uma boa velhice. Mas para isso temos que buscar a face do Senhor, porque a imunidade contra Satanás chama-se Espírito Santo de Deus. Eu creio nessa palavra, creio. Existe um homem chamado Josué Irion, aquele que dá estudo sobre a Disney. Quem já ouviu, diga amém. Esse pregador, ele estava levando Bíblia. Eu não lembro para qual lugar que ele estava levando, mas é proibido pregar o evangelho nesse lugar. Proibido, não sei se foi na China, é proibido pregar o evangelho lá. Não tem como se pegar com uma Bíblia, com alguma coisa, um panfleto, é morte na certa. E ele estava levando um carro lotado de Bíblia. Falou, vou levar essas Bíblias para entregar ao pessoal, correndo risco de morte. Teve uma barreira na estrada. Ele falou, Senhor, estou em tuas mãos. Só o Senhor pode me livrar. O camarada mandou encostar. Olhou a documentação, olhou tudo. Falou, meu querido, vai embora, vai rápido, que esses tomates já estão quase estragando. Você vai perder teus tomates todos. O Senhor fez com que o homem enxergasse tomate. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Mas é um homem que tinha tanta vontade de fazer a vontade de Deus, tinha tanta vontade de ser um servo do Senhor, de anunciar o Evangelho, que na casa dele tinha plantação de melancia. Ele pegava madeiras, enfiava assim, olha, um monte de madeira, pegava melancia, fazia um buraco na melancia, encaixava ali e pregava para a melancia. Senhor, me ensina a pregar para a melancia, que eu vou pregar o teu reino no mundo. Quando garoto, como criança, ele pregava para a melancia, tinha tanta sede de evangelizar, de pregar, que ele botava um monte de melancia ali e ensaiava ele como é que ele ia pregar, como ele tinha que fazer. E hoje é um grande homem de Deus e faz obra no mundo todo. Faz obra no mundo todo, e Deus já o livrou de situações terríveis. Então eu creio nessa palavra, eu creio nesse Deus, eu creio nesse Senhor. Se não está se cumprindo nas nossas vidas, temos que buscar a face dele para que se cumpra, amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, amém? Louvar o Senhor.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 45 minutos. E aqui sim se encerra também a nossa participação, na nossa programação, agradecendo e louvando sempre a Deus, para que Ele possa permitir pela sua vontade que sempre na ausência do mensageiro aqui ao vivo, nós temos uma mensagem espiritual, uma mensagem sobre a voz de outros mensageiros, para que você que nos ouve, você que nos assiste, você não fica sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que realmente nos fortalece. E a necessidade de Deus é prioridade na nossa vida, com certeza. Agora na Serra são 18 horas e 46 minutos, então, como nós falamos inicial, não sabemos o motivo, tentamos falar até antes, durante a programação aqui da mensagem, da palavra de Deus, não conseguimos, então, mas com certeza, assim que nós tivermos, vamos ficar também mais tranquilo, saber que o mensageiro está bem e que não ocorreu nada de grave. 18 horas e 46 minutos, se assim Deus permitir, e se for assim pela sua vontade, amanhã estaremos aqui, mais uma vez, para o programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Ilusões que já passei, te amo.